Nossa vida é bastante corrida. Nós temos uma empresa, nos dedicamos a ela, e nos dias de hoje sabemos que não está fácil, é uma correria, um trabalho, tem que trabalhar mais, tem que se dedicar mais. O sistema, o Brasil, sim, tem entrado, não é que as pessoas estão financeiramente mais apertadas, eles têm visto isso de maneira muito clara. Não adianta a gente querer espiritualizar e dizer que não, isso é muito real. Só que nós não dependemos do que a mídia, do que o sistema, do que está acontecendo, nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. E nossa força vem de Deus, Ele que nos sustenta. O que adianta eu ter tudo e não ter nada? Eu ter todas as coisas, mas não ter a presença de Deus? Não valia de nada. Então nós temos a presença do Senhor e temos a direção dEle pelas nossas vidas. Então, confie no Senhor, acredite nas promessas dEle, porque eu tenho certeza que Ele vai te surpreender, Ele vai te honrar, Ele vai nos honrar, porque a confiança é no momento da crise. Bom, a confiança e a convicção é no momento de adversidade. E aí nós provamos a confiança no Senhor. E aí chega para mim, eu falei assim, estava com a minha esposa, com algumas pessoas, eu falei assim, deixa eu orar na hora que me preparava uma palavra. Falei assim, Senhor, revela uma palavra. Falei, pronto, Deus já revelou. Já me preparei. A nossa vida tem que ser, a gente tem que estar com a palavra 24 horas no coração. Não adianta vir para a igreja e se ajoelhar na hora de chegar na igreja. Estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas tem muita gente que chega aqui no altar, se ajoelha e ficou o dia inteiro de pé, pecando. Não resolve nada. Melhor você andar de joelho 24 horas e nem ajoelhar na frente de ninguém, porque você já anda de oração para a glória de Jesus Cristo. Então nós temos ensinado a igreja a não ser uma igreja mística, a igreja não ser uma igreja de cultura religiosa, frequentadora, que só vai para a igreja porque tem campanha, só vai para a igreja porque fala que vai ser isso, aquilo. Não, irmãos. Andar com Deus é um estilo de vida, andar com Deus é uma prática diária, andar com Deus é ter um relacionamento com Deus, servir a Deus, é você cultuar, adorar a Deus na sua casa, com a sua família, primeiro na sua casa, primeiro com a sua família, com os seus parentes, depois com os seus vizinhos, e aí você vai estendendo isso àqueles que estão ao seu redor e ao seu redor. Primeiro em Jerusalém, Samaria, depois Judéia, depois os confins da terra. Tem gente que é crente só nos confins da terra, mas eu vou dizer, ser crente nos confins da terra é fácil. Nós temos que ser crente dentro da nossa casa, nós temos que ser cristãos dentro da nossa família, nós temos que ser cristãos com relacionamento com as pessoas em que nós vivemos. Então, em nome de Jesus, hoje Deus tem uma nova direção para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa tomar posse, porque se a palavra de Deus ela for liberada e ela não a encontrar a terra boa, a terra fértil, ela vai ser como uma semente desperdiçada, como uma semente de qualidade jogada ao vento, onde uma terra rochosa, onde uma terra espinhosa, onde uma terra sufoca e não deixa ela crescer. Mas se ela encontrar a terra boa, meu amado, se prepara, porque ela vai começar a gerar e vai manifestar os frutos, e fruto para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem é árvore frutífera, diga glória a Deus. Diga, eu quero, Senhor, uma direção nova, em nome de Jesus. Se você não quiser, meu irmão, ninguém pode querer por você, nem Deus. Nem Deus pode por mim, por você. Precisamos querer. Abra comigo em Provérbios, por favor. Provérbios, livro de Provérbios. É um livro fácil hoje, né, irmãos? Vamos ver bem Tito. Não, o que é Tito? Pelo amor de Deus, né? Então hoje um livro fácil, Provérbios, está depois de Salmos. Provérbios está depois de Salmos. E como o Salmo é um livro grande, então vai ser fácil de encontrar em nome de Jesus. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Diga amém. Provérbios 11. Todos estão me ouvindo bem aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Provérbios 11. Verso de número 14. Provérbios 11, verso de número 14. Só vou acreditar em quem abriu, quem falar um amém forte. Quem abriu, diga amém. Glória a Deus. Provérbios 14,
11:14 diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, segurança, ou na multidão de conselheiros, a sabedoria. A sua versão diz como, irmãos? Provavelmente diferente da minha. Como é que começa? Diga alto, irmãos. Não havendo sábia edificação, sábia direção, cai o povo cai. Vamos ficar aqui para a assim. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Preste atenção, queridos. Olhe para mim aqui, em nome de Jesus. Para que você possa chegar a algum lugar determinado, nós precisamos conhecer e saber o caminho, aonde queremos chegar e aonde devemos chegar. Para que a gente chegue neste caminho, para que a gente alcance este lugar, nós precisamos de verdade ter a orientação para dirigir, para conduzirmos até este lugar. Algumas pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas em que eu vi por aí durante muitos anos, é dizendo que, pregando que não é que todas as igrejas, que todas as religiões, as pessoas dizem, levam aquelas que são mais seitas, né? Aqueles que não conhecem a palavra, levam a Deus. E os crentes que pregam a palavra de Deus dizem que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas só um caminho, que é Jesus Cristo. E a pregação que eu já disse, já orientei, já até compartilhei com os irmãos na revelação que Deus me deu, e eu concordo com todos os que dizem que todos os caminhos levam a Deus. É verdade, todos os caminhos. Seja você espírita, seja você kardecista, seja a mesma coisa, seja você do candomblé, do quimbanda, do umbanda, seja você do magia negra, seja você da revelação profética, seja você de qual igreja, de qual placa você for, todos os caminhos levam até Deus. Mas levar até Deus não significa que você passou pelo crivo de Deus ou pela avaliação de Deus para que você possa herdar a terra prometida. Aí é que está aonde pega a palavra. A palavra de todos vai ser um grande julgamento. E quem julga é Deus, diz a Bíblia. Então todos os caminhos levam a Deus. Mas os que fazem passar por Deus, há só aquele que se apresentar como advogado injusto. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém entra no tribunal sem um advogado. Ninguém chega a discutir com um juiz sem um advogado. Você tem que estar ali com um advogado presente. Ele vai estar nomeado a falar por você. E este advogado ele vai agir com provas para que ele venha te absolver de condenações. Entenda uma coisa: quando eu e você colocamos o Senhor, a nossa vida, numa direção na qual o Senhor vai nos conduzir, nós pegamos a nossa vida por completo e colocamos diante do Senhor, em que Ele próprio nos conduzirá, em que Ele próprio dará a direção, em que Ele próprio conduzirá como comandante do barco, como aquele que vai conduzir o nosso carro, como aquele que vai dar a direção para as nossas vidas. Esse é o nosso Senhor, em que nos conduzirá, em que nos levará até o tribunal diante de Deus. E a Bíblia diz que se eu e você chegarmos com esse Jesus, que é o advogado justo, ele vai chegar diante desse juiz com as provas, então dizendo o seguinte: é verdade, é alivia, é verdade, eles estão acusando, dizendo que ele merecia a condenação, é verdade, está provado aqui no documento que ela pegou, é verdade, está provado aqui no documento em que ele errou, que ele falhou e que ele cometeu esses erros. Está aqui escrito, é verdade que ele caiu no pecado, é verdade que ele entrou em algumas redes sociais que não agradavam ao Senhor, é verdade que ele cometeu alguns deslizes, escorregou no lamaçal no passado, é verdade que aconteceu tudo isso, e tudo isso tinha uma dívida e uma condenação, da qual havia um preço para que pudesse ser pago. E então talvez aqui o tempo de prisão
era um tempo de 30 anos de cadeia, mas tem que pagar tanto de prisão, mais quanto para ser absolvido em tantos valores. Mas quando esse advogado justo apresentar diante do juiz, e quando Satanás estiver acusando, ele vai pegar um documento e vai dizer: que estavam cobrando dele, eu crucifiquei na cruz do Calvário, e disse: está consumado, está pago, está quitado, não há mais dívida, não há mais nada que possa condená-lo. Escute uma coisa, seu juiz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o juiz vai olhar e vai dizer a verdade: agora não tem mais nada. Tudo que havia de ser pago foi pago, tudo que havia de ser carregado foi carregado, tudo que havia de ser feito foi feito. Entenda uma coisa, amados: alguém tomou o seu lugar, alguém tomou e ocupou a sua dor, alguém ocupou o preço que você havia de pagar, alguém tomou a cédula que te condenava, que te acusava e que fazia você o caminho, sendo uma direção de morte do Gólgota. Mas antes que eu e você fôssemos levados ao caminho e uma direção da morte, a Bíblia diz que ele pegou a direção chamada Gólgota e subiu neste lugar que Gólgota traduzido significa caveira, e ele sobe ao lugar chamado caveira. E caveira é sinônimo de morte, caveira é sinônimo de cabeça, de morte, não é esqueleto. A Bíblia diz que não é, ele subiu ao esqueleto. O esqueleto é sinônimo de corpo todo em ossos, mas caveira é sinônimo de crânio, de cabeça, de morte. Aquele que havia de morrer por mim e por você, ele não foi aniquilar o corpo, ele não foi no dedinho do pé, no esqueleto, mas ele foi logo na caveira, ele foi logo na cabeça, e diz: escute, quando a morte chegou diante dele para o falar, ele diz: morte, você não tem poder nenhum, porque na mão de Deus ele pega o meu espírito. Morte, você não tem poder. E a Bíblia diz que quando ele morre, ele desce ao mais profundo abismo, e ele vai atrás de Satanás e da morte, dizendo: aonde está a chave, a morte? Aonde está a chave, a morte? E a morte então tenta fugir, e a morte tenta se escapar. Eu imagino que a morte começa a correr, a morte vai para um lado, vai para o outro, mas para onde a morte vai, Deus está ali parado, porque a Bíblia diz: se você descer mais profundo, mais altos céus, Deus ali estará. Se você descer mais profundo abismo, Deus também ali estará. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Imagina o inferno todo empolvoroso, desesperado, corre, não estou entendendo o que aconteceu. Imagina os demônios dizendo: seu Satanás, você apagou a luz, porque estou vendo que está acendendo a luz aqui no inferno. Ele diz: não, tu pagou a luz este mês. Ele diz: não tem como, não tem energia, não tem cabo, mas essa luz é uma luz diferente. O inferno está ficando aceso, é a luz do Senhor dos Senhores descendo. Ele desceu até a morte, ele desceu até o inferno, só por sua causa, só por causa de você. Eu imagino o diabo, a morte, dando risada, zombando na cara de Jesus, dizendo: olha lá, aquele que havia de salvar a humanidade está preso no madeiro, está crucificado num lugar que ninguém na verdade o respeitou, mesmo assim foi preso. E Jesus, naquele madeiro que não fora feito para ele, por qualquer um que era digno da condenação de morte, era digno de ter uma cruz do seu tamanho. Isto era obrigação. Mas Jesus não foi crucificado com sua cruz, porque não tem cruz para ele. A cruz era de Barrabás, Bar vindo da palavra filho. Rabás, ele era filho de Rabás, que representa o filho da humanidade. Nós estávamos sendo crucificados, aquela cruz era sua, aquela cruz era minha, aquela cruz tinha o nosso tamanho. Mas escute, a Bíblia diz que Jesus foi esticado, ele foi esticado para ser crucificado numa cruz que não era do tamanho dele. Ele assumiu a minha e a tua cruz, só para nos dar uma nova direção, só para nos dar um novo caminho. Só pode dar a direção àquele que de verdade tem um caminho novo para poder colocar diante de você. Como que alguém pode apresentar uma direção se não conhece o caminho? Jesus ele não deu uma nova direção porque ele conhecia o caminho, ele deu uma nova direção porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
O Senhor colocou no meu coração hoje: se prepara, porque a direção nova que Deus vai dar para a tua história vai ser direção para um caminho novo, e um caminho de milagre, e um caminho de exaltação, e um caminho de honra, e um caminho de milagre, e um caminho de promessa. Irmãos, escute, eu não sei se você está entendendo. A Bíblia diz: eu criei, por isso profetizei. Eu quero profetizar. Quem crê, levanta a sua mão. Eu profetizo sobre a sua vida um caminho novo de vitória sobre a sua história. Às vezes nós não estamos entendendo. Às vezes nós não estamos compreendendo por que tantas provas. Às vezes nós não estamos entendendo por que a coisa está estreitando. Deus está dizendo: se eu deixar confortável, você vai continuar no mesmo lugar. Mas se eu estreitar, tu vai ter que sair. Se eu apertar, tu vai ter que mudar. Eu estou preparando um novo caminho. Eu estou preparando uma nova oportunidade. Nós ficamos assim, dizendo Deus, confortáveis, como aquele travesseiro babado que cheira a baba de 300 anos. Ai, como eu gosto dele, já tem meu cheiro. Tu não quer largar ele de jeito nenhum. Alguém te apresenta um travesseiro novo, então você vai deitar e fala: Jesus, que raio é esse? Que encosta, que encaixa na minha cabeça. É que tu está tão acostumado com o velho que você não consegue se adaptar com o novo. Você está tão acostumado com a cama deformada que já pegou o formato do seu corpo, e quando você entra numa nova, você fala: não, coisa esquisita, meu sono parece que não é tão bom. Não, é porque o seu corpo já se acostumou a sofrer, a pegar o formato do mundo, a se conformar com as provações, a se conformar com aquilo que coloca diante de você. Mas Jesus está dizendo: tudo que está deformado e conformado, Ele vai arrancar hoje para o mundo sobre a tua vida. Amados, eu fico imaginando. Para você pensar na sua casa. Se alguém chegar agora e você chegar na sua casa e falar: houve uma mudança radical, tudo aqui é novo, os armários são novos, as panelas são novas, as mulheres vai falar: onde é que estão as panelas? Tu já vai procurando naquele lugar. Onde é que está aquele monte de chave? Tem um lugar naquela gaveta que só você sabe. Não é lugar de chave, mas a gente sabe, porque a gente conhece a nossa bagunça. Tu vai procurar os polos de prata naquele determinado lugar. Mas quem disse que é meu lugar? Não, é assim que eu acostumei. Às vezes nós estamos andando acostumados com o velho homem. Estamos acostumados com a velha maneira. Ah, meu, por favor, se alguém mexer no meu carro, deixa que tem um botão, se não apertar o carro não pega de. Mas não é alarme, é defeito mesmo. Só você sabe andar no carro. E se mexer na chave, uma chave que eu está meu bando, não deixa qualquer um abrir. Vai cortar, vai quebrar, vai enroscar, não vai abrir direito. Deixa que eu vou abrir. Eu já sei lidar com a coisa velha. Está cheio de gente assim. Ela não está mais acostumada com o novo. Ela já se adaptou com o velho. Ela já aceitou as provações como se fazem parte do seu cotidiano. Ela já se conformou com aquilo que é oferecido para ela. Aí Deus fala: então tá bom, então vamos estreitar mais. Vamos estreitar mais até o momento que você fala: não está cabendo mais na cama, tem que trocar a cama. Aí às vezes você não quer que possa falar: mas estragou, o que aconteceu, isso não molhou, estragou, e agora? O que eu vou fazer? Eu lembro que eu tinha um travesseiro chamado Branquinho. Ele era mais amarelo do que você imagina, mas ele chamava Branquinho. E eu lembro que uma viagem, era muito novo isso. Eu brinco com a minha mãe, falando para ela assim: até hoje eu estou sonhando com o Branquinho. Não fala isso, dói no coração. Porque numa viagem ela resolveu levar o travesseiro e colocaram junto, não sei quem foi na hora da mudança da viagem, colocaram um pote de margarina perto e o pote abriu. E ele estourou e derreteu com o calor no carro e sugou todo aquele travesseiro com a margarina. Eu lembro que minha avó, faz muitos anos, ela tinha muita experiência nesse negócio de lavar, de olha, isso vai dar. Ela olhou para minha mãe e falou assim: isso não tem jeito. Ela também, se ela falou que não tem jeito, não adianta, vamos jogar fora. E eles dispensaram o Branquinho no meio de uma viagem. Eu fiquei olhando para ele assim, aquela cara de coitado, sabe? Triste até hoje. Você vê quando ele deve ser Branquinho e voa no meu sonho. Mas porque a gente está acostumado. A gente não quer perder as coisas velhas, os velhos hábitos. Senta na mesma cadeira, faz as mesmas coisas. Ah, mas está em 10 anos que eu sou assim. Olha, faz 30 anos que eu sou assim. Eu aprendi desse jeito. Olha, o pastor fez de um jeito que eu nunca vi. Ah, ele está falando de um jeito que eu não pensava. Mas última coisa, Deus está dizendo: eu tenho coisas novas, eu tenho coisas renovadoras, eu tenho novidade de vida, eu tenho expectativa
expectativa para você que você não viu, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e nem jamais subiu no teu coração. São as coisas que eu tenho preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, pastor, eu nunca vi isso, nunca pensei nisso. É isso mesmo que Deus tem. Você não pensou, você não imaginou, mas Ele tem melhor para a sua história. Queridos, tem gente se prendendo às coisas que não usam, aos velhos costumes. Ai, pelo amor de Deus, não toca nessa louça, você usa ela, não, ela é muito linda, não, já está aqui de estimação, vem do tataravô, do avô, do bisavô, do avô. Se alguém relar, morre, o que é muito importante para a família. Tem gente se apegando a coisas que não são úteis, vivendo velho. A Bíblia diz: se o homem for velho, ele não pode receber vinho novo. Se o homem for velho, não pode colocar vinho novo, porque se colocar vinho novo e o homem velho, ele não há de suportar, irá de romper, porque a pressão do vinho novo, a fermentação é muito maior e o corpo não vai suportar. Tem gente que viveu e diz: olha, meu irmão, quando eu orava, ai, como eu era usado por Deus. Deus está dizendo para vocês que é idolatria, viver no passado religioso, isso é pecado. Jesus não quer saber do seu ontem, Ele quer saber do seu presente. Se você está morrendo, se você está sendo renovado, se você tem expectativa de vida, Ele está preparando um caminho novo para você aqui hoje. Ele está começando tudo novo, tudo novo, tudo novo. O que é velho, sai da frente, sai da frente, sai da frente. O Senhor tem novo, o Senhor tem nova. Só quem quer, levanta a sua mão e diga: eu quero. De ter uma palavra seu ruim para o Rio de Janeiro. É a dependência de saber que Ele é o dono da palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a revelação, Ele é o poder, Ele é a direção, Ele é o foco, Ele sabe o que você precisa muito mais do que eu. O Senhor colocou no meu coração dizendo: eu tenho uma direção e um caminho novo para esse povo hoje. E eu falei: Senhor, me dá só uma base bíblica para que eu lembre de verdade o que é que precisa ser deixado para trás, o velho e viver o novo. Que às vezes aparentemente está dando tudo certo. Não significa que ser velho é porque ser velho e bom porque está dando certo. Às vezes a coisa está dando certo e não é de Deus. E às vezes a coisa está dando errado e é completamente de Deus. Se você olhar Paulo e Silas pregando a palavra, foram chamados para pregar em toda a Ásia, para ganhar todas as cidades. A Bíblia diz que estavam pregando o Evangelho e de repente expulsaram o demônio de uma menina, e por isso começaram a apanhar, ficaram nus, foram colocados em praças públicas e foram presos. Estavam pregando a palavra de Deus, fazendo a coisa certa. Davi havia de pecar, acabou de pecar, matou, pegou, pôs o cara na frente da batalha, arrebentou tudo. Quando ele chega diante de Araúna fala: ah, rei, tu és o rei Davi, pode usar minha fazenda, os meus gatos, fazer o sacrifício que o senhor quiser. Ele era o rei Davi. Davi olhou para Araúna e disse: escute uma coisa, Araúna, eu não farei algo que não me custe ao meu Senhor. Eu peguei, eu vou pagar o preço. Eu não quero nada de graça, eu quero pagar o preço. Eu errei. Não é porque está dando errado, está dando certo. Nós temos que entender que chega um tempo, como em Eclesiastes, que Deus Ele quer nos colocar em coisas grandes e novas, e renovar a nossa mentalidade, e nos dar uma visão ampla. Escute uma coisa, queridos: se eu e você estivermos presos no trânsito, às vezes nós saímos no trânsito e entramos no trânsito pior, sabe por quê? Porque temos uma visão terrena. Mas se tivermos uma visão elevada e enxergarmos de cima, às vezes nós estamos entrando justamente nos caminhos que estão cheios de trânsito, e está cheio de ruas vazias. Por que você não enxerga? Porque a sua visão está de baixo. Se você for levantado por cima, tu vai chegar à rua da direita, está vazia, entrando para a esquerda, mas você não está vendo, você não consegue enxergar. Deus está dizendo: há uma nova direção de Deus na sua vida hoje. Eu vou te tirar do trânsito, eu vou te preparar caminhos novos. Nós ficamos aqui, ó, meu Deus, carro da frente, carro de trás, para onde eu vou, como que eu vou sair, para onde eu vou chegar, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E a rua da direita, e
vazia e a rua da esquerda cheia, e muito mundo vai entrando para a esquerda, vai entrar para a esquerda também. Deus está dizendo que tem muita gente seguindo os outros, mas Deus está dizendo: eu tenho uma direção para você, eu tenho uma direção para você. Não importa que todos estão entrando para lá, não importa que todos estão pegando as marginais, Deus está dizendo: eu tenho uma direção nova, eu tenho um caminho novo para a tua história. A Bíblia diz que havia um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. Eles estavam juntos, e a Bíblia diz que eles estavam enriquecendo. Eu disse prosperando. Eu disse o quê? Eu disse o quê, irmãos? Esse jeito vai estar ficando pobre, irmão. Eu disse o quê? Dá para ser melhor, irmão. Diz até que domingo em Las Vegas escute sua voz. Agora estava o quê? Enriquecendo. Mas Deus tinha uma promessa para Abraão. Disse que mudaria o nome dele. Deus mudaria, faria tudo novo na vida de Abraão. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela, da casa do teu pai, do meio do seu conforto, porque eu tenho um caminho novo para você. Abraão fazia essa voz do diabo. E vai para onde? Um lugar que eu te mostrarei. Tá bom, Senhor. E ele saiu da casa do pai dele. E ele saiu do lugar onde estava. E ele de repente e sai junto em direção a um determinado lugar. E fazem daquele lugar os dois começam a trabalhar e começam a enriquecer. Disse o quê? Começam a enriquecer. E eles enriquecem tanto que diz que os pastores de Ló e de Abraão já estavam entrando em contendas, em brigas, porque devido ao sucesso do negócio é tão grande que eles não estavam mais cabendo na cidade. E Abraão pensou, falou o seguinte: nós vamos poder continuar aqui. O negócio não cabe mais, tem que expandir isso aqui. Nós temos que fazer crescer, está crescendo muito. E os nossos pastores já estão se batendo. Escute uma coisa: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aquilo não podia ser a bênção de Deus, porque estava trazendo confusão. A bênção de Deus não traz confusão. Eles estavam enriquecendo, não prosperando. Deus não quer te enriquecer, Deus quer te prosperar. Diferença. Porque tem gente que está assim de dinheiro, irmãos, mas não dorme, não tem paz, não tem casamento, não tem alegria com os filhos, sofre, está agoniado, angustiado, mas tem 30 carros na garagem, mas não consegue abençoar e dar um sorriso no rosto porque está angustiado. Mas tem pais que estão um pouco de anos com 40 filhos e está sorrindo de Gênesis Apocalipse dizendo: obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Isso chama-se prosperidade. Paulo diz: eu sei viver com muito, mas também sei viver com. Isso chama-se prosperidade. A prosperidade é você ter, sorrir, óleo de alegria, em vez de provação, irmãos. O Senhor faz para mim, para você, a unção, óleo de alegria, óleo, a unção. O Senhor vai pegar o óleo de alegria hoje, vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus, e Ele vai arrancar toda a tristeza, porque a unção de Deus vai lambuçar você aqui hoje, vai lambuçar a sua casa, e quantos vão ver a glória de Deus? Mas o que está acontecendo? Mulher, você está sorrindo, está todo mundo quebrado, tudo lascado. Aqui está tudo dizendo: você pode estar, mas eu estou em Jesus Cristo, eu estou confiando na promessa, eu estou no caminho, na direção de Deus. Não é o que o mundo vê, nem o que eu estou enxergando, porque eu posso ver trânsito, mas o meu Deus já viu o caminho aberto, já preparou um caminho novo, já fez tudo novo para a minha vida. E o Senhor que eu confio, é Ele quem conduz o meu barco, minha nau, a minha casa, a minha família, meu casamento, meu trabalho, meu negócio. E se Ele diz: sai daqui e vai para lá, foi Ele quem mandou, eu só vou obedecer. Mas a Bíblia diz que Abraão não obedeceu em parte. Obedecer a Deus em parte ou integral? É 100%, 99,9%. Tem gente que só quer viver o evangelho: eu vou fazer isso, eu fui fiel e sei que esse negócio me abençoou. Deus já sabe isso, Deus só foi fiel mesmo a gente. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Hoje foi renovada. Quando Deus renova zero e fala: eu sei que ele pecou, ele errou, mas eu vou dar mais uma chance para ele, em nome de Jesus. E ele abre um livro novo com folhas em branco, dizendo: deixa de escrever, porque ela é suja inteirinho. No dia seguinte o Senhor fala: meu Deus, tem misericórdia de mim e dele.
Aí o Senhor abre uma página, vamos ver se vai mudar a história. A sua página foi aberta. E a história que vai escrever vai ser você. Ele está dando uma direção nova e ele está colocando um caminho. Mas é você que escreve a sua história. Eis que eu ponho diante de vós dois caminhos: um da direita e um da esquerda, o da salvação e da morte, o da carne e do espírito. E você escolhe onde você quer entrar. O Senhor está pondo diante de nós dois caminhos em que nós optamos em escolher. Abraão saiu da casa dele, foi lá. Só que Deus falou que ia sair da sua casa e do meio da sua parede. Mas ele levou quem? O sobrinho. Sobrinho parente? Abraão olha e começa a entender o seguinte: nós até agora enriquecemos, mas chegou o tempo de a gente se separar. Mas como assim, Abraão? Nós estamos ricos, deu tudo certo. Escute, eu preciso me separar por completo para viver a direção de Deus. Deus me deu uma direção e eu não estou obedecendo Ele. O nome dele ainda era Abraão. Deus não mudou a identidade. Deus só muda a sua identidade quando você obedece a Ele 100%. Entendeu? Entendi. Qual que é a opção? Escolhe o lado que você quer ir. Deixa eu ver para cá, peraí. Deserto, você é doido. Para cá, Campina, fonte, água, essa coisa linda. Abraão, eu acho que Jesus já falou comigo. Já? Já. Eu vou ficar com esse lado aqui porque eu vou deixar melhor para você. Eu vou deixar o deserto para você, tá bom? Não, tá bom. É melhor um deserto com promessa do que a Campina sem a promessa de Deus. Eu estou ficando com promessa. Tem gente que quer ficar com Campina. Só que Campina sem promessa vira Sodoma e Gomorra. E deserto com promessa vira mananciais de águas vivas. Sabe por que Deus precisa de deserto? Porque Deus precisa de espaço para trabalhar. A bênção de Deus é tão grande que não vai caber em qualquer lugar. Precisa de deserto para espaço da criação de Deus. Deus está dizendo: eu quero algo que nada foi criado, porque eu vou criar só para te beneficiar, só para fazer do jeito que você quer. O desejo de Deus é escolher um lugar com espaço. A Bíblia diz que cada passo que Abraão dava, ele levantava um altar a Deus. E ele foi medindo a terra, e viu que a terra era grande, e viu que o espaço era gigantesco, que aquele deserto era imenso, mas ele via e não enxergava nada. Abraão disse: então, Senhor, agora estou dependendo de ti. O Senhor está dizendo: tu pode estar olhando, não está enxergando nada, mas quando tu depende de Deus, Ele já preparou um caminho novo para você, Ele já preparou uma direção nova para a sua vida, Ele já preparou algo poderoso para a tua história. Diga: eu creio. A gente quer crer, mas tem que entrar no deserto para tomar próximo milagre. Quem quer abandonar sua família, seu conforto? Quem quer abandonar os seus costumes para poder ouvir a voz de Deus? Mas a gente não quer. Porque perto da família, qualquer coisa eu digo para eles. Casa, na sua terra, na sua parentela, porque só vai mostrar que confia em aquele que fica afastado de quem pode se socorrer. Porque quando ninguém mais puder te socorrer, eu serei o seu socorro, diz o Senhor dos Exércitos. E às vezes a gente não tem essa confiança em Deus. Ficamos apoiados em circunstâncias, em coisas prontas, e nunca vivemos o novo de Deus. Porque se apoiamos naquilo que experimentamos uma vez, não acreditamos que há algo melhor. Meu Deus manda dizer para você que o que você experimentou até hoje ainda é pequeno daquilo que você vai experimentar se prepare. Daquilo que você achou saboroso, o Senhor Deus tudo viu ainda que eu preparei para você. Aquilo que você fala: meu Deus, mas isso é muito bom, está dizendo: Senhor, isso não chegaria aos pés da minha glória. Escute uma coisa: o que as pessoas estão lutando, estão chorando, estão guerreando, que a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Escute, a coisa metal mais preciosa é o ouro. Lá no céu é chamado de piso, de chão. O chão do céu é ouro puro. Deus está dizendo: o que é valor para você aqui na terra, lá em cima não vale nada. Lá em cima você vai pisar em cima. Lá em cima você vai pisar, porque tu vai entender o que eu preparei para você. É muito melhor, é muito maior, é muito mais poderoso. Se você crê que Deus te trouxe aqui
Às vezes nós chegamos e falamos: Senhor, obrigado pela direção. Eu fico imaginando o povo do Egito, 40 anos no deserto, quando Deus fala: agora eu vou conduzir vocês, porque a nuvem dava a direção no dia e a coluna de fogo à noite. E eles seguiam a direção. Agora vamos obedecer 100% conforme Deus está falando. Afinal, o coração de Faraó foi amolecido. Tá bom, porque em parte eles obedeciam a voz de Deus, mas em parte eles se levantavam e questionavam. Por isso ficaram rodeando o deserto. A coluna de fogo indo para lá, eles falaram: não vou ir, vou ficar aqui. A nuvem de dia indo para lá e dizendo: não, vou ficar aqui. Moisés se rebelava contra a voz de Deus. Por quê? Porque eu não estou entendendo nada naquele lugar. Eu obedeci a um perigo que ele caminha, eu não vou entrar ali. Ficaram 40 anos padecendo. Mas no dia que Deus amoleceu o coração de Faraó, eles resolveram obedecer a voz do general. E eles foram conduzidos pela coluna de nuvem, que conduziu de dia, e uma coluna de fogo que os conduzia à noite. Ele falou: então tá bom, já que é para obedecer, vamos obedecer 100%. E de repente eles começam a seguir a voz do Espírito, presta atenção. Eles começam a andar. A coluna está aqui, a coluna parava, eles paravam. A coluna andava, eles andavam. O Espírito parava, eles paravam. O Espírito andava, eles andavam, porque a coluna de fogo era o próprio Espírito de Deus que estava se manifestando. A Bíblia diz que então, quando a coluna vai conduzindo eles, de repente a coluna de para no meio do rio, no meio do rio, no Mar Vermelho, e ele olha montanha para a direita, montanha para a esquerda, e o mar na frente. Eles disseram para Moisés: você está louco? Olha aí o que Deus fez. Ele não está vendo que aqui tem o Mar Vermelho, não tem como a gente passar. Às vezes eu e você fomos conduzidos por Deus e pensamos que Deus nos levou de rascar, ou nos deixou presos, e agora Faraó endurecendo o coração e começaram a seguir eles. E eles começaram a ouvir o barulho de cavalos e perceber a poeira levantando, eles perseguindo eles. Mas a voz de Deus que dá a direção até que eles cheguem na beira daquele mar, agora dá ordem para que eles marchem sobre aquele mar. E a Bíblia diz que aquele mar se abre. E eles começam a passar de seco. Deus está dizendo para você: não é para você andar segundo aquilo que você está vendo. É para você andar segundo aquilo que eu tenho direcionado, para que você creia e viva o milagre de Deus sobre a sua história. Ah, pastor, eu estou ouvindo Deus falar, até agora não vi nada. Deus mandou você ver: o justo não vive por vista, o justo viverá pela fé. Eu entrei no culto sentindo um arrepio ali, a unção do gato foi embora faz tempo. A unção do Espírito Santo é para quem crê viverá milagres, quem crê alcançará, aí viverá a promessa de Deus. Se você entrou aqui para ter, pode se preparar, porque Deus está arrancando o velho, Ele está tirando o que é velho da sua casa, mentalidade velha, fé velha, vinho velho, experiência velha, homem velho, e colocando tudo novo sobre a tua história. O vinho novo vai descer sobre a sua vida aqui hoje. Já encontrou uma pessoa de experiência para ela conversar com ela e falar: olha, eu sou cristão, sou crente aqui, tem 60, 30 mil, 40 anos. Mas tá bom, você tem placa de fundação registrada da igreja. Mas já se converteu? Não importa o tempo que você tem de igreja. Há pessoas que estão se baseando na experiência que tiveram antiga, compartilhando aquela experiência como se fosse nova. Preste atenção: o rio de Deus não para de fluir. A água de Deus não fecha a torneira, porque Deus não é torneira, Deus é fonte de águas vivas. Enquanto houver sede, a água. Enquanto houver sede, a água. Enquanto houver fome, a maná, a alimento, a provisão, o Senhor não vai parar, Ele vai liberar. E tem gente que já fechou de já encheu o vaso, e já encheu. Escute uma coisa: você armazenou, você fez do seu vaso água parada. Escute uma coisa: a sua experiência valeu no momento que você recebeu, mas a partir do dia seguinte aquela experiência já não funciona mais. O meu Deus não é um Deus morto, crucificado. O meu Deus é um Deus vivo, é um verbo andante, é um verbo em movimento, é uma fonte de água viva. Quando Ele joga, Ele vai renovando as águas, Ele vai trocando a experiência. Pastor, até hoje eu vivi isso. Deus diz: então se prepara, porque tu vai viver um caminho novo. Tu vai viver um caminho novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus? Levanta sua mão assim, em nome de Jesus. Só quem quer viver o novo de Deus. Presta atenção, queridos. Não depende de Deus.
não depende do Senhor, depende de mim e de você. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, diz: o Senhor diz que estou à porta e faz o quê? Faz o quê, Deus? E se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu então entrarei e cearei com você. O Senhor veio bater, o Senhor veio falar, e se você continuar parado, não vai acontecer nada. Ah, eu ouvi, o culto foi tremendo. Não, você tem que ouvir e abrir a porta. Se você ouvir a voz e abrir a porta, significa se levantar, parar de fazer o que estava fazendo e fazer o que eu estou preparando para você. Aí você fala: mas como que eu vou receber Jesus na minha casa se eu não tenho nada para oferecer? Não, o Jesus que está indo na tua casa, ele já está indo com a ceia pronta para entregar nas suas mãos. Ele está dizendo: eu estou levando alimento, eu só quero que você abra a porta, porque se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você ceará comigo. Eu já estou levando o que você precisa, eu estou levando o que você necessita, eu já estou preparando a ceia, eu já estou preparando o pão, eu já estou preparando a unção, o óleo, o vinho, a presença, o poder, a revelação, a direção. Se você faz o que Deus está aqui hoje, o Espírito Santo está dizendo: eu quero colocar coisas novas sobre a sua história. Sabe o que acontece? Preste atenção para a gente encerrar a mensagem. Há pessoas que chegaram na igreja com a sua roupa rasgada, toda arrebentada, e dizendo: Deus me conserta. Aí Deus vem lá com um pedaço de pano novo, você fala: costura aqui. O Senhor diz: vai ser a ruptura, vai ser maior, porque como que pode um pano velho, uma roupa com a costura velha, nova um pano velho, ou um pano velho com uma roupa nova? Ele, havendo os dois de forçar, não vão suportar, e a ruptura vai ser maior. O Senhor está dizendo assim também ao vinho: se eu colocar vinho novo em odre velho, não vai. Dizendo: eu vou trocar as suas vestes, eu vou trocar a estrutura, eu vou trocar o casco, eu vou fazer vasos novos, eu vou fazer tudo novo, eu vou fazer tudo novo. E não se escute uma coisa, talvez você está dizendo: pastor, Deus é chuvo. Não, mas às vezes ele você é chuvo. Deus não precisa nem que eu fale para que ele entenda. Então vamos ficar assim. Já está entendendo tudo. Mas eu e você precisamos ser ministrados pela palavra. Quando Jesus chegou em João capítulo 11, em Betânia, a Bíblia diz: onde está o corpo? Me diga onde foi enterrado Lázaro. Ah, foi ali. Se não tinha pedra, por favor. A Bíblia diz: então ele olhando e disse, sussurrando Lázaro. Ele era Jesus. E não disse nada, estalou apenas o dedo em Lázaro veio para fora. Não, a Bíblia diz: e ele bradando em alta voz: vem para fora! Para quê? Você grita, Jesus? Escute uma coisa: eu nunca vi uma pessoa alegre, feliz, ficar sem volume. Nunca vi isso. Está acontecendo uma festa. Silêncio, eu vejo no cemitério. Aleluia. Tu veio para uma festa. Se você não tem o seu presente, já está preparado em nome de Jesus Cristo. Se você não tem, o seu presente já está preparado. O seu presente já foi preparado. O galardoador, o presenteador está aqui. O Deus que te chamou e disse: tu vem para a festa. Tu vem para a festa. Quem vem para a festa, diga: eis aqui. Eis aqui. Eis aqui, Senhor. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Há um caminho novo de Deus. Deus, ele só quer que você tenha os seus ativos. Você está assim: Deus, eu estou esperando o meu milagre. E Deus está dizendo: eu estou esperando você vir. Desce do barco. Senhor, mas é aqui mesmo.
Pode vir, filho. Desce. Mas, Senhor, eu vou afundar nas águas. Desce. Se a sua fé não for suficiente para ficar em pé das águas, eu vou lá te levantar, diz o Senhor dos Exércitos. Pedro foi o único que teve a ousadia de descer do barco. E ele começou a andar sobre as águas, mas de repente a Bíblia diz que ele começou a olhar para o vento. Alguém já viu o vento, irmãos? Mas ele olhou para o vento. Tirou o olho de Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu não sei se é milagre andar sobre as águas, ou o maior milagre é você estar apoiado na água e salvar o outro ainda. Jesus está dizendo: você prepara. Você não precisa entender a possibilidade, ele vai te resgatar hoje das águas. Não importa como ele vai fazer, ele está dizendo: pode descer do barco. Não é fantasma, não, é a promessa de Deus que chegou. Não é fantasma, não, é o milagre de Deus que chegou. É tempo novo, é tempo de descer do barco, é tempo de sair do barco caminhando sobre as águas, é tempo de adorar a Deus, é tempo de louvar o Senhor. Se você crê, meu irmão, diga: eu creio, eu creio, eu vim na festa, eu vim na festa. Eu não entendo, meu irmão, mas as pessoas pensam que festa não é de Deus. Chega na igreja e fala: reverência, silêncio. Está na igreja. Está na igreja. Não está na igreja do que, irmãos? A igreja de Jesus é a igreja viva. A igreja de Jesus é a igreja de festa. Presta atenção. Aquele filho pródigo que havia saído, o pai estava aguardando ele. E quando o pai ficou sabendo que ele havia de voltar, ele já tinha preparado a festa. Ele já tinha preparado a festa. Pai, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou tão cansado, eu estou tão cansado, eu fiquei nos porcos lá, você até comer comida nos porcos. Deixa eu descansar. Diz: não, filho, tu estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pode vir, nós vamos dar um banho, vamos trocar suas vestes, vamos colocar anel novo, sandália nova, vai se preparar e vai para a festa. Porque eu já preparei tudo, eu já preparei tudo, eu já preparei tudo, eu já preparei o caminho.